Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o controle da glicemia. Um assunto que está aí na discussão da gurizada, a gente sempre fala, diz, meu açúcar está alto, ou tenho que me alimentar bem, que senão meu açúcar sobe, ou tenho que fazer um exame de sangue, faz tempo que eu não vejo o meu açúcar no sangue. Nós vamos entender como o nosso corpo controla isso, quais são os órgãos envolvidos, quais são os hormônios envolvidos e até as células envolvidas. E claro, vamos falar sobre a importância, tudo, vamos esclarecer aqui. É uma aula, mas eu vou trazer uma linguagem bem simples e aprofundada ao mesmo tempo para que vocês entendam. Primeiro, glicemia é um termo utilizado que a gente fala sobre a concentração de glicose no sangue. Glicose é um tipo de açúcar, que é sinônimo de carboidrato. Então quando a gente fala de carboidrato, de açúcar, de hidrato de carbono, fala de glicose, estamos nos referindo a açúcares. Existem vários tipos de açúcar, mas o que é medido, o que é importante para esse exame é a glicose, que é um monossacarídeo com 6 carbonos. E olha o que é interessante, pessoal, quando a gente fala de glicose, estamos aqui no controle, de níveis desse açúcar, da glicose, no nosso sangue, ok. Mas quando estudamos respiração celular, a gente estuda um pouco da glicose também. Porque na respiração celular, a produção de energia que acontece dentro da nossa célula, a gente utiliza a glicose, a gente quebra a glicose até tirar toda a energia desse composto orgânico para produzir ATP. Então olha que interessante, nós temos que ter glicose no sangue. Sem glicose, como é que a gente vai produzir energia eficiente? Claro, tem outras vias que a gente pode falar em outras aulas, mas a glicose é a que a gente estuda na respiração celular. Bom, eu coloquei aqui no plasma porque, obviamente, o sangue é formado por células, pela parte que não tem ali as células em si, mas que tem várias moléculas, entre elas a glicose, que a gente chama de plasma. Então tem os elementos figurados, células vermelhas, que são as hemácias, tem as células de defesa, que são os glóbulos brancos. Temos aula sobre sangue também, mas enfim, vamos lá. Esse aqui é o interessante. Então estamos estudando os níveis de açúcar. Repara, existem níveis de açúcar ideal. Ou seja, quando você vai fazer um exame de sangue, tá? Eu já vou falar aqui, vamos pular para cá rapidinho. Quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, você espera que o ideal ali, tô bem, tô saudável, é que o seu nível de açúcar dê até 99 miligramas por decilitro. Tá? Então até 99. Em jejum, obviamente tudo isso aqui em jejum, 10, 12 horas lá sem comer nada, que fique nestes níveis. Se tiver aqui, você está tranquilo, está ideal, perfeito, você está ali, todo esse mecanismo funcionando perfeitamente. O que indica tolerância, tá? Ou seja, uma intolerância à glicose, é quando dá de 100 até 126. Aí você fala, poxa, isso aqui pode ser considerado uma pré-diabetes, ou tem que investigar, tem que fazer o exame, aí tem a hemoglobina glicada, que é um exame um pouco mais específico, ou você repete o exame de sangue daqui a alguns meses para ver se isso aqui se mantém nessa faixa. Ou seja, entre 100 e 126 ainda não é considerado diabetes, tá lá, mas é bom observar. Agora, se o teu exame der maior do que 126 em jejum, aí pode ser indicativo ali de diabetes mellitus, também o médico vai examinar. Lembre-se, pessoal, isso aqui é uma aula de biologia. Se você fez o exame de sangue, obviamente você tem que conversar com o seu médico, a sua médica, para ter a orientação correta. Tá? Então aqui pode ser um indicativo muito forte, tá? É bom repetir. Quando a pessoa deu isso aqui, mas tava com uma fome, me acordei, comi um pãozinho, fui fazer exame de sangue. Bom, então vai dar mais do que 126 provavelmente, certo? Agora te liga só, o aumento da glicemia se dá pelo consumo principalmente de carboidratos, pão, massa, batata, arroz, coisa boa, aquele sanduichezão. E é isso por quê? Porque o pão, a massa, a batata, isso é carboidrato. Carboidrato, por mais que seja, mas é um amido. Eu estudei lá que é o carboidrato tipo amido. Mas o que é o amido? Amido é glicose, 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 glicose. Ou seja, muitas glicoses ali. Então você quebra, faz a digestão. Vamos imaginar comigo aqui. Você comeu um pãozinho. Comi um pãozinho, coisa boa, Tinha um pãozinho com patê, com manteiga, qualquer coisa. Esse pão é cheio de amido. Na tua boca começa a amilase salivar, quebra o amido em maltose. A maltose agora é um disacarídeo, segue lá no teu intestino esses disacarídeos, essa maltose é quebrada em glicose. Agora a glicose cai, é absorvida na tua corrente sanguínea. Só que se nesse momento começou a aumentar a glicose no teu sangue, na tua corrente sanguínea, vão começar alguns mecanismos aqui para que ela não suba
né, infinitamente, porque não faz bem ter uma taxa de glicose muito alta. Aí que entra esse lado que eu já vou explicar para vocês. Mas olha só, o controle, tá, o controle da glicemia, dos níveis de açúcar no sangue, de glicose no sangue, se dá por alguns órgãos, por algumas células e alguns hormônios. Vamos lá, primeiro o pâncreas é uma glândula mista, tá? Então o pâncreas é uma glândula mista, que fica nesse ladinho aqui, tem a parte endócrina, tem a parte exócrina, neste caso aqui, claro, nós temos aula de pâncreas específica, eu falo de tudo lá, mas nesse caso aqui vamos entender a parte que vai para dentro da corrente sanguínea, então a parte endócrina do pâncreas. O pâncreas, portanto, tem um conjunto de células que formam o que a gente chama de ilhotas de Langerhans. São várias ilhotas de Langerhans, e nessas ilhotas de Langerhans tem principalmente dois tipos de células, as células alfa e as células betas. Estas células são as que controlam a glicemia. As células alfa, que podem ser representadas com esse símbolo, fazem a produção do glucagon. O glucagon é um hormônio, já vou falar para vocês. Enquanto que as células beta, com este símbolozinho, fazem a produção de insulina. Então, glucagon e insulina são dois hormônios extremamente importantes, não só para o nosso corpo, mas também para a prova. A gente tem que saber, insulina, uma pessoa que é diabética injeta insulina, por quê? Porque são hormônios proteicos. Eu já vou explicar isso para você sobre a diabetes mais para o final. Mas tudo bem, então te liga, essas dois tipos de células, tem outra, mas essas que são importantes neste momento, estão formando essas ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans estão na parte do pâncreas, que fazem a secreção para a corrente sanguínea, então a parte endócrina do pâncreas. Ok. Aí nós temos também o glucagon e a insulina, que são muito importantes neste momento. O glucagon é um hormônio, tá? Já falei para vocês, mas esse aqui é um hormônio com função de aumentar a glicemia. Veja, aumentar a glicemia. Se eu estou falando de aumentar a glicemia, é aumentar a concentração de glicose no sangue. Certo? Então, glicose no sangue, como está aqui. E a insulina é antagônica, ao contrário. Ela faz com que diminua a glicemia, ou seja, diminui os níveis de glicose no sangue. Tá? Então, está aqui glicose no sangue. Isso aqui é um resumão. Isso é o importante para você saber. Mas tem um outro carinha, que está aqui no desenho, que você também vai ter que entender, que é o fígado. O fígado é um órgão muito importante. A gente fala, a função do fígado é produzir a bile. Cara, é uma das funções. O fígado tem dezenas de outras funções. Uma das funções do fígado, além da produção da bile, é armazenar temporariamente um açúcar em forma de glicogênio. Então essa glicose que está no sangue, quando começa a aumentar demais, o nosso corpo, né, vai entender que está com muito açúcar. Vai produzir a insulina, e a insulina, veja bem, anote isso, vai mandar esta glicose entrar nas células do fígado e ser armazenada na forma de glicogênio. Ok, eu estou dando um resumão aqui, depois eu vou para o específico. Então veja que o fígado está atuando aqui. Eu poderia colocar também, além do fígado, células musculares, essas estriadas esqueléticas, porque nós também armazenamos glicogênio nesse tipo de célula. Mas muito bem, guardamos essa informação. Então agora paramos por aqui, te liga, vamos lá. Então o que é a glicemia? São os níveis, só que só uma curiosidade, tá bom? E aqui estão o que é mais importante, o pâncreas, que tem as ilhotas de Langerhans, que tem células alfa e células betas. A alfa produz glucagon, a beta produz insulina. O glucagon é o hormônio que aumenta o açúcar no sangue, repara, já vou falar, e a insulina que diminui. Você fala assim, mas para que aumentar o açúcar no sangue? A gente quer diminuir. Se tu começa a ter hipoglicemia, começa a queimar muito açúcar, tu precisa, cara, tu vai morrer, tu precisa de glicose. Então o glucagon vai falar, vamos começar a aumentar. Então ele vai tirar do fígado, aqui das células musculares, e vai começar a aumentar a glicose no sangue. Tudo isso é o equilíbrio. Eu tenho uma aula que é homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Se a gente está com um corpo em homeostase, em equilíbrio, a gente está bem, está saudável. Se ocorre um desequilíbrio, pode ser uma doença, uma condição que pode inclusive levar à morte. Então o ideal é ficar nesses níveis. Então, pessoal, então quer dizer que se eu estou maior que 126, eu estou em desequilíbrio e vou morrer? Não, calma, não é bem assim. Ainda bem que a medicina está aí, a ciência está aí. Hoje tem medicamentos para tudo, né? Talvez para praticamente tudo. Mas para diabetes é uma coisa normal, né, pessoal? Hoje as pessoas chegam numa certa idade, eu não sei a porcentagem, mas grande parte das pessoas, elas adquirem a diabetes tipo 2, que eu vou falar também um pouco mais no final da aula. Só que tem medicamento para tratar e a pessoa fica com os níveis adequados ali. Mas enfim, entendemos todas essas partes aqui e que no fígado, dentro das células do fígado, que são armazenadas
essa glicose em forma de glicogênio. Mas ok, não vamos começar por aqui, aqui é o final. Eu quis dar um spoiler para vocês. Vamos começar aqui, a gente come, então o alimento entrou no nosso corpo. Aconteceu toda aquela digestão, agora nosso sangue vai acontecer o quê? Tu digeriu, além de todos os outros compostos, tem a glicose, tem o açúcar, então vai aumentar alta taxa de glicose. Então agora o teu sangue tem muita glicose. Olha só, a glicemia está alta pelo alimento. Muito bem. O que vai acontecer? O teu corpo vai entender que aquela taxa de glicose alta não é adequado. Subiu um pouco, não está mais adequado. Deu adequado bem, até 99 ali. Então o que nosso corpo vai fazer? O pâncreas vai receber uma mensagem, e lembre-se das duas células que eu falei do pâncreas. A alta taxa de glicose vai inibir as células alfa. Se inibe as células alfa, olha só, inibe a produção de glucagon. Então guarda essa informação. Pô, tem muito açúcar, para de produzir glucagon. Já vai entender por quê. No entanto, se tem muito açúcar, estimula a produção, estimulam as células beta que vão produzir insulina. Olha que interessante, agora tu já tá sabendo tudo, porque a insulina é um hormônio com função de diminuir a glicemia. Ó, tu recém comeu, velho. Então tua taxa de açúcar subiu, tua glicose subiu, você vai ter que estimular as células beta para produzir insulina. E essa insulina, ela atua nos receptores das células do fígado, fazendo com que a glicose entre nestas células do fígado. Agora, quando a glicose entra no fígado, os genes lá daquela célula falam, estamos cheios de glicose, o que eles vão fazer? Eles vão pegar estas glicoses que estão todas soltas ali e vão unir elas em forma de glicogênio. Então uma glicose está aqui no fígado, vem outra no fígado, dentro da célula do fígado, e outra. Não, tá tudo errado, velho. O que eles fazem? Eles pegam uma glicose e unem com outra, e unem com outra, e unem. Quando você une várias glicoses dentro da célula do teu fígado, você formou um glicogênio. Então o que é o glicogênio? É a forma que a gente guarda temporariamente o açúcar no nosso corpo como uma reserva energética imediata. Se fosse uma reserva energética para daqui a meses, anos, ou sabe-se lá quando, a gente armazenaria em forma de gordura, tecido adiposo. O açúcar era para você utilizar nas próximas horas já. Muito bem. Então formou o glicogênio. Esse processo é chamado de gliconeogênese. Gliconeogênese, ou seja, você pegou a glicose e formou o glicogênio. Está ali no teu fígado e, como eu disse para você, também pode estar nas tuas células musculares. Perfeito, está lá, guardadinho. Só que tu não comeu agora. Passou 1 hora sem comer, 2 horas sem comer, 3 horas sem comer. O que vai acontecer com a taxa de açúcar no teu sangue, de glicose no teu sangue? Ah, cara, se tu parou de comer, vai ter uma baixa da glicose. Até porque tu colocou tudo no fígado, ou boa parte no fígado. Se baixa agora a glicose, porque tu não come já algumas horas, teu corpo fala, eita, pô, nós precisamos de glicose para sobreviver. Então o que vai acontecer? Baixa taxa de glicose é um sinal para que novamente o teu pâncreas agora iniba as células B, as células beta, tá? Na produção de insulina, vai ser inibida, e vai estimular agora a outra, a célula alfa, esta aqui. As células alfa vai produzir glucagon. Lembre-se, qual é a função do glucagon, professor? Hormônio que aumenta a glicemia. Óbvio, se baixou a glicose, você quer aumentar a glicemia. Então vem essas outras células, te ligam, moçada, isso aqui é bonito, velho. Fala, professor, é confuso. Não, tudo na vida pode ser um pouco confuso, mas isso aqui é bonito, a gente chega a arrepiar quando pensa nisso. Está acontecendo agora em você, um ou outro está acontecendo. Se você comeu, se você está em jejum, isso está acontecendo. Mas enfim, como estimulou as células alfa, estas celulinhas que estão aqui nas suas ilhotas de Langerhans do teu pâncreas vão produzir o glucagon. Como o glucagon tem função de aumentar a glicemia, ela vai atuar lá naquelas células do teu fígado ou dos teus músculos para quebrar o glicogênio. Lembra que eu falei para vocês que o glicogênio é glicose, 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 glicose? Se você quebra estas ligações, você começa a liberar agora para o teu sangue a glicose. Olha que lindo. Se você quebra a glicose e começa a mandar, obviamente vai ter uma alta taxa novamente de glicose, mesmo que você não comeu. Só que o ideal é o quê? Em jejum, isso aqui está acontecendo devagarinho. Você não vai do nada em jejum tu ter isso aqui, senão é diabetes, tá? Intolerância à insulina, outra coisa. Mas enfim, vai liberar a glicose para o teu sangue para você ir utilizando aos poucos. É claro, né? E aí, mesmo assim estou comendo pouco açúcar, o que vai acontecer? Vou morrer? Não, aí você vai começar a queimar gordura, essa gordura vai ser transformada, ela também vai entrar lá para o ciclo de Krebs, para a respiração celular, para uma outra via, um outro mecanismo. Isso aqui, essa quebra do glicogênio é chamado de glicogenólise. Lise é quebra, então glicogenólise. É um processo inverso do gliconeogênese, tá? Então repara aqui, tá tudo em equilíbrio. Aí você come, novamente,
sempre quando uma é estimulada, a outra é inibida. Porque imagine se você estimula as duas. Ao mesmo tempo que você está mandando produzir insulina, está mandando produzir glucagon, um vai mandar guardar, outro vai mandar quebrar, liberar, e vai dar confusão. Então sempre esses níveis vão acabar trabalhando de formas antagônicas, de formas separadas um dos outros. Tá? E o que é a diabetes? Bom, existe a diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune, que você destrói essas células que produzem insulina, você destrói elas do teu corpo involuntariamente, não sabe bem a causa, né? Mas destrói essas células e tu não produz insulina. Se tu não produz insulina, você é o que antigamente chamava de insulinodependente. Ou seja, você depende da insulina para diminuir isso. Há muito tempo atrás, utilizava insulina extraída do pâncreas de porco, por exemplo. Hoje não, hoje a gente pega bactérias geneticamente modificadas, faz essas bactérias produzir essa proteína, esse hormônio, você isola ele e a pessoa vai lá e injeta. E está tudo bem. Hoje uma pessoa que tem diabetes tem uma qualidade de vida normal. A condição que a gente poderia falar que não é normal, porque volta e meia, hoje, pior que existe, melhor ainda que existem aparelhinhos que medem em tempo real, a glicose, manda informação para o teu celular, mas está baixando demais a glicose, a pessoa come chocolate, está subindo demais, põe, ou um docinho, né? Põe a insulina, injeta a insulina, e aí ela controla de uma maneira muito eficiente, de maneira que a pessoa vai ter uma vida normal. Só não é normal, como eu disse para você, porque tem que injetar ali. Tirando isso, injetar, inclusive agora estão testando insulina inalável. Olha que louco, né? Muito doido. Mas aí faz perfeito, a pessoa tem uma vida, uma condição normal desde que utiliza a insulina e o controle ali. Então hoje antigamente, pessoal, diabetes mellitus, a diabetes tipo 1, a pessoa tinha uma... Estou falando aí, há mais de 100 anos atrás, a pessoa não conseguia sobreviver muito tempo. Hoje, condição normal, viva a ciência, viva a medicina, ainda bem, tá? Então, diabetes 1 é isso, é chamado do insulino dependente. É muito comum, tá? Tem um primo meu que converso muito com ele, já aprendi muito com ele com o aparelhinho ali mostrando, tá muito legal. Diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2 já não é a mesma coisa que a diabetes tipo 1, porque a diabetes tipo 2 dá normalmente, em pessoas já depois de 40, 50, 60 anos de idade, no qual ela vai acabar tendo uma intolerância à lactose. A lactose é brava, a insulina. Ou seja, a pessoa continua produzindo insulina, só que essa insulina, ela não consegue atuar lá nas células do fígado, por exemplo, para abrir essas células, para jogar lá para dentro a glicose. Então o que essa pessoa faz? Ela toma alguns medicamentos, existem alguns medicamentos que fazem com que esse processo ocorra. Então ela continua produzindo insulina, veja que interessante, certo? Então essa normalmente dá em pessoas de mais idade, tá? Vale ressaltar que alguns estudos mostram que pessoas que comem muito doce a vida inteira tendem, não é que é garantido, né, mas que tendem a ter uma diabetes tipo 2. Fora, obviamente, também a questão genética hereditária. Mas, enfim, estamos aqui... e tem, claro, a diabetes gestacional, e tem outros tipos de diabetes. Se vocês quiserem, a gente pode gravar aulas específicas sobre diabetes, tá? Então, as principais são diabetes tipo 1, que a pessoa depende da insulina, tá? E aí entra a medicina avançada, hoje a pessoa tem uma vida normal, tá? Faz um controle ali, vive normalmente. Tem a diabetes tipo 2, que não é insulino dependente, mas que tem que tomar um medicamento para fazer essa regulagem. E tem a diabetes gestacional. Essas são os três principais tipos de diabetes que atinge a população. Beleza? Agora, o que acontece? Professor, tudo bem, eu tenho diabetes tipo 2 e não me trato, qual é o problema? O açúcar, a glicose, quando sobe demais no sangue, imagina comigo, o teu sangue, ele passa por vasos sanguíneos, tem de grosso calibre, até tem os capilares, que são muito finos, é uma única célula enrolada nela mesma onde passa por ali o sangue. Imagina agora que você joga um monte de açúcar ali. A tendência é que esses microvasos, esses capilares, eles acabam sendo entupidos. E aí falta sangue naquela região. Se falta sangue, aquela região pode morrer, literalmente. É aí que a gente fala pé de diabético, né? O que é o pé diabético? A pessoa perde a circulação lá na pontinha do pé e acaba tendo que até ter amputações. Isso é muito comum antigamente, hoje já não é tão comum, desde que a pessoa trate. Então isso aqui, pessoal, essa aula é orientação. Eu não sou médico, eu sou biólogo. Então o mecanismo eu posso explicar para vocês. Mas o medicamento, o diagnóstico, vocês têm que procurar um médico. É importante todo mundo fazer exame de sangue na vida. Então, professor,
Nunca fiz, vai lá e faz. Qual é o problema de fazer? Você está ali vendo, mas e se der diabetes? Se der diabetes, você tem um diagnóstico, velho. Vai lá e trata e acabou. Entendeu? Se você não fizer exame e tiver com diabetes, você só vai acabar sendo diagnosticado depois que ter algum problema. Então, tudo hoje, a medicina está avançada. É colesterol, é diabetes, é pressão alta, tudo tem medicamento. E se tem medicamento, ainda bem, né? Vamos utilizar. Desde que precise. Obviamente, não vão ser também hipocondríacos. Os caras não tem nada e chega, não, mas eu quero ter, então eu vou comer antes do exame de sangue só pro médico me dar remédio porque eu sou hipocondríaco. Não, pelo amor de Deus, né? Faça tudo direitinho. E, obviamente, um exame só de sangue não dá o diagnóstico. O médico vai pedir outros exames, vai fazer a hemoglobina glicada, como eu falei para vocês, que vê ao longo do tempo. E como é que você pode saber? Eu mesmo, eu adoro carboidrato, né, velho? Barbaridade, adoro carboidrato. Mas tu tá com um pouco de açúcar, ele tá ameaçando ali, tá na intolerância ali, o que tu vai fazer? Tu vai tentar reduzir carboidrato, porque carboidrato é açúcar. E aí vem dois, se tu comer um doce direto, aquele açúcar que vai direto pro teu sangue, isso é ruim. Então agora, se você comer alimentos integrais, o próprio arroz integral, ou esses que demoram mais, você vai ter um aumento mais devagar do açúcar. Então esses são melhores. Então esses alimentos mais saudáveis realmente são melhores para o controle. Quando você botar direto doce na boca, chocolate, açúcar, isso aí dá um pico muito grande de glicose na hora ali no teu sangue. Isso não é bom, tá bom, gente? Então é isso aí. Aulinha legal. Esse assunto eu gosto de ver que 20 minutos falando, poderia ficar falando mais uns 20 aqui tranquilamente sobre esse assunto, mas já fica longa demais, né? Se vocês tiverem sugestões de aula ou de assunto, fala, professor, grava aí sobre algo específico, vamos falar só de insulina? Vamos? Fazemos uma aula só de insulina, a gente aprofunda a insulina. Só de glucagon? Faremos uma aula só de glucagon. Mas aí vai dependendo da procura de vocês. Eu tenho uma lista de videoaulas ali, fala, hoje eu vou fazer essa, eu vou fazer aquela, esse aqui pediu aquela, eu vou puxando. Então a sugestão de vocês aqui nos comentários sempre é muito importante. Lá no Instagram também, @professor Samuel Cunha, estamos juntos, um grande abraço. E agora aquele ASMR final. Vamos estudar, gurizada, estudar é o que transforma. Estudar, ASMR. Vamos lá, gente, isso aqui é bônus. Um beijo no coração de vocês, tá? Beijos, tchau, bons estudos. Eu me presto.